Amém. Como Thaís falou aqui, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Você escolheu estar aqui. Nós poderíamos estar até mesmo em qualquer outra igreja, mas você escolheu estar aqui também. E quando a gente faz isso, a gente escolhe avançar, crescer em Deus. A gente está investindo em nós mesmos. Você investe em você, você investe no seu crescimento. Quando você decide passar um tempo do seu dia adorando a Deus, quando você decide passar um tempo do seu dia orando em outras línguas, lendo a palavra, você está investindo no seu crescimento espiritual. Eu tenho falado aqui que o diabo ele tem uma tática para querer distrair as pessoas, enganar as pessoas. E a tática que o diabo mais usa é o engano. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Então ele vai querer usar o engano. Até mesmo para aquelas pessoas que já receberam Jesus. Ele vai querer deixar com que aquelas pessoas não cresçam espiritualmente. Ele vai fazer de tudo para que aquelas pessoas se envolvam em programas religiosos que não vai trazer nenhum crescimento espiritual para a vida dela. Essa semana eu estava ouvindo a ministração do pastor Geldi e aquilo me ajudou muito. Ele falando assim que todos nós temos um chamado no corpo de Cristo. Quando você nasce de novo, Deus coloca em você, até mesmo antes de você nascer de novo, né, tem ali dentro um plano de Deus para cada um de nós. E quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós podemos desenvolver aquele plano de Deus para cada um de nós. E o diabo também tem um plano de fazer com que você seja neutralizado. E aí vamos supor que Deus tem um plano para você, e nesse plano de Deus para você, é que você atinja o nível mais alto que Ele quer para você. Você sabia que tem 3 níveis de vontade de Deus para as nossas vidas? 3 níveis. A boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus e a perfeita vontade de Deus. E Jesus também falou que uns vão produzir 30, outros 60 e outros 100. Então Deus tem um plano que você atinja o 100%. E vamos supor que dentro desse plano de Deus, Deus quer que você atinja crianças, que você ore por crianças deformadas e elas sejam curadas instantaneamente. Já imaginou você orar por uma criança que nasceu totalmente deficiente e a culpa é de quem? Eu lembro quando alguém perguntou para Jesus, de quem é a culpa? É dos pais? Jesus falou assim, não, a culpa não é dos pais.
Mas essas coisas é para que seja manifesto a glória de Deus, para que eu, você ou qualquer uma outra pessoa queira atingir o nível de 100% para que nós possamos orar por essas pessoas e elas possam ser curadas. E vamos supor que você tem esse chamado para lidar com crianças, que Deus quer que você ore por crianças. Mas de repente, no meio do caminho, você começa a crescer em Deus, se edificar. E aí no meio do caminho, vamos supor que o diabo começa a colocar um caminho mais fácil. Que tal, ao invés de você orar por crianças deformadas, que tal você arrumar um jeito de brincar com essas crianças, trazer brinquedos, coisas assim, distrair elas? De qualquer maneira, você vai estar mexendo com crianças, vai trazendo alegria para essas crianças, coisa que não é errada. Eu sugiro que, mesmo que nós venhamos ter o nosso chamado, e ainda que nós venhamos de alguma maneira, se eu tenho um chamado, por exemplo, de chegar no meu nível 100%, para orar por doentes, para que eles sejam totalmente curados, mas vamos supor que no momento eu não tenha essa fé suficiente para que eu possa ainda orar pelo doente para que ele seja 100% curado. Não tem problema nenhum eu pagar uma consulta para que ele vá no médico, mas eu não vou desistir do meu chamado, eu não vou desistir de continuar orando para que eu possa chegar nesse lugar, onde Deus possa me usar da maneira como Ele quer que eu seja usado. Então Deus quer que cada um de nós venhamos chegar nesse lugar, onde nós possamos fazer a perfeita vontade dEle. É fácil? Se fosse fácil, tinha um bocado de gente fazendo isso aí, mas não é fácil, porque vai requerer de mim, vai requerer de você um trabalho árduo de nós colocarmos as nossas vidas no altar de Deus, um trabalho árduo de todos os dias nós abrirmos mão das nossas vontades para fazer a vontade dEle. Jesus, ele começou o ministério dele com quantos anos? 30 anos. E o ministério dele durou de curas, de tantas coisas que nós vimos aqui na palavra, durou 3 anos e meio. Mas foi poderoso o que Jesus Cristo fez aqui nessa terra. E durante esses 30 anos, o que Jesus passou fazendo? Ele passou tempo com Deus para que Deus pudesse construir dentro dele o que era preciso para que ele pudesse operar no 100%. Então vamos trilhar esse caminho da santidade, vamos continuar trilhando esse caminho da oração, da edificação, vamos deixar com que Deus nos edifique, para que nós possamos entrar nesse 100%. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos, eu já compartilhei isso aqui algumas vezes com vocês. No Velho Testamento, o que os sacerdotes, as pessoas apresentavam para Deus? Eles levavam lá o quê? Os animais. Vocês lembram? Tinha que ser um animal perfeito, não podia ser um animal com mancha ou machucado, tinha que ser um animal perfeito. E esse animal, ele era levado aonde? Para o templo, para que ele fosse sacrificado, para que através daquele sangue que descesse, que caísse daquele animal,
nós recebêssemos, as pessoas recebessem a remissão dos pecados delas. E hoje, o que Deus requer de mim? O que Ele requer de você? Nós vamos aqui hoje celebrar a ceia, né? Nós vamos celebrar a ceia. E o que é a ceia? A ceia é nós fazermos lembrança do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Mas antes de nós lermos ou compartilharmos aqui esse texto, que fala do que Jesus Cristo fez por nós, entregou a vida dele, entregou o corpo dele. Você sabia que Jesus entregou o corpo? O corpo de Jesus foi crucificado. Jesus, ele derramou o sangue dele para nos purificar de todo o pecado. Quando Jesus fez isso, ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens. A velha aliança, ela foi tirada e foi estabelecida então uma nova aliança. E Jesus, de uma vez por todas, ele apresentou um único sacrifício por mim e por você. Olha o que diz aqui em Romanos 12. Versículo 1 e 2. Fala assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que agora nós precisamos apresentar o que? Adianta pegar um novilho, ou uma novilha, ou um bezerro, e levar lá para o templo? O apóstolo Paulo diz que agora nós apresentamos o que? O nosso corpo. Olha, isso me ajudou muito, sabe por quê? Porque existiam dias que eu talvez não queria, vir para a igreja. Às vezes existiam dias que não queria orar, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria ter comunhão com Deus. E eu comecei a perceber que esse não querer não era no meu homem espiritual, porque o seu espírito, ele tem fome das coisas de Deus, mas é no seu corpo. A preguiça está no seu corpo, está na sua carne. Eu falei semana passada aqui que nós não vamos levar o nosso corpo. Deus não é pai do seu corpo, não tem um plano de salvação para o seu corpo. O corpo que nós recebemos, é por isso que as pessoas falam: moço, você parece demais com seu pai. Olha, até o andar da de sua mãe, os seus olhos, o seu cabelo. De quem você recebeu esse corpo? Nós recebemos dos nossos pais. E para esse corpo aqui não tem um plano de salvação para ele. Deus não tem um plano que vai salvar esse corpo. É por isso que quando as pessoas morrem, o corpo fica onde? Fica aqui. O seu corpo não vai ser levado para o céu. Nós vamos receber um novo corpo. Nós recebemos um corpo corruptível e iremos receber um corpo incorruptível. Nós semeamos um corpo corruptível
e vamos receber um corpo que é um corpo espiritual. A matéria do corpo que nós vamos receber não vai ser carne, mas a matéria do corpo que nós vamos receber vai ser espírito. É por isso que esse corpo que nós temos agora, ele é um corpo frágil, está envelhecendo. Se você olhar no espelho, ele está passando. Às vezes o cabelo está caindo. Deus não tem um plano de salvação para este corpo nosso. Então, por isso que nós precisamos carregar, porque nós estamos dentro desse corpo. Nós precisamos praticamente carregar este corpo com toda a força que nós temos para Deus. É por isso que esse corpo, ele tem mais facilidade de querer aceitar a religião do que aceitar as coisas de Deus, uma vida no Espírito. Porque a religião vai fazer com que esse corpo talvez seja enganado, se sinta bem. Então aqui está falando, o apóstolo Paulo está falando aqui que nós precisamos apresentar o quê? O nosso corpo. E apresentar em que lugar? Em sacrifício. O seu corpo precisa ser apresentado no altar, aonde todos os dias você coloca ele em um processo de morte. E quando nós fazemos isso, nós não fazemos o que muitas vezes nós queríamos fazer, mas muitas vezes, seguindo a Deus, nós vamos fazer o que nós não queríamos fazer. Eu achei que buscar Deus a gente precisava ter vontade. Eu amo hoje ler a palavra. Eu amo, em alguns momentos, passar tempo orando em outras línguas, adorando a Deus. Mas já aconteceu momentos, e ainda em determinadas circunstâncias, ainda acontece. Deus não está muito satisfeito ali naquele lugar onde eu estou ali sentado para orar em línguas. O Deus não está muito satisfeito naquela igreja, talvez, onde às vezes nós somos desafiados. Ouvir alguma mensagem que nós vamos ser desafiados. Então a nossa carne sempre vai procurar uma maneira de colocar o nosso corpo fora deste lugar que é o sacrifício. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto lógico, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Em outras versões, talvez vocês tenham essas versões aí, fala assim: não vos conformeis ao sistema deste mundo. Então nós, como cristãos, nós não podemos nos conformar. É assim mesmo. Isso tem que acontecer assim. Essa doença veio, não tem problema, tem que... que jeito? O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer, nós temos que aceitar. Deus quer assim. Nós às vezes enfrentamos circunstâncias que nós temos que entender o lugar que nós estamos. Eu falei que esses dias que o lugar que nós estamos, em que lugar que nós estamos? Em um campo de guerra. E um campo de guerra, nós precisamos ser o quê? Bons soldados. Thaís estava falando hoje comigo assim, que às vezes nós pensamos assim, que podemos ficar aqui de qualquer jeito. Podemos aceitar as coisas do mundo, as doenças, as enfermidades, falta, pobreza, tristeza, depressão, medos, inseguranças. E às vezes a gente até pega aquilo como parte da nossa vida. Não, isso é parte de mim, e abraçamos determinadas coisas.
Mas como bom soldado, nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. Como bom soldado, você tem que fazer uma boa luta. E aqui está falando assim, ó: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Mas sede o quê? Transformados. Pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que nós venhamos sermos o quê? Transformados. Ser transformado é você sair de uma espécie e entender que você faz parte de uma outra espécie. Diga assim: eu sou um filho de Deus. Amém? Mesmo que você esteja dentro de um corpo onde está suscetível a doenças, a dores, a tristezas, a depressões, a fraquezas, nós não podemos nos conformar com o que esse corpo quer oferecer para mim e para você, a vida que esse corpo quer oferecer para mim e para você. É por isso que nós precisamos levar ele para o altar, e precisamos levar ele com toda a nossa força que nós temos. Não, você vai ficar aí. Nós precisamos levar esse corpo para a cruz todos os dias. A vontade de Deus é que você apresente o seu corpo. E que tipo de corpo Deus quer que você apresente? Um corpo com imperfeições? É por isso que quando nós recebemos Jesus, nós somos o quê? Perdoados de todos os nossos pecados. Se eu sou perdoado, a vontade de Deus é que eu agora trilhe um caminho de santidade. Eu não sou perfeito. E eu acredito que nenhum de vocês que estão aqui também são pessoas perfeitas. Nós podemos ainda falhar, mas existem coisas que nós precisamos entender, que é a vontade de Deus que nós venhamos nos desvencilhar de pecados que nós tínhamos lá atrás. Deus não quer que nós venhamos prosseguir andando com Ele, cometendo as mesmas falhas, os mesmos pecados, dia após dia. A palavra de Deus diz: se nós pecarmos, se nós cometermos um pecado, Ele é fiel para nos perdoar. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem João. Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 51. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que devereis dar pela vida do mundo, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne.
Interessante, né? O apóstolo Paulo diz que Deus quer um sacrifício meu, um sacrifício seu, que você apresente o seu corpo, o meu corpo. Semana passada eu falei assim, que se eu ficar querendo obedecer o meu corpo, a vontade do meu corpo, você sabe o que vai acontecer? Eu só vou praticar o pecado. Porque o meu corpo, a minha carne, ela não quer as coisas de Deus. É por isso que é muito perigoso para um crente que quer andar, achando que está obedecendo a Deus, seguindo as suas próprias vontades. Seguir as suas vontades, os seus desejos, vai fazer com que você não entre no 100% da vontade de Deus. E não faça o que Deus realmente quer que você faça, que eu faça. E olha o que continua dizendo assim: houve então grande discussão entre os judeus, esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando nós estamos ceando, gente, nós estamos dizendo para Jesus que nós não somos salvos porque somos perfeitos. Ainda que exista todo o nosso esforço para trilhar um caminho de santidade, ainda que você tenha toda a sua dedicação de trilhar um caminho de santidade, mas mesmo assim nós apresentamos o que Jesus Cristo fez. E porque Jesus fez todo aquele sacrifício por mim e por cada um de nós, nós desejamos também no nosso coração fazer a vontade dele aqui nessa terra. Quando você recebe Jesus, você recebe uma semente. Vocês concordam comigo? Que tipo de semente você recebe? Uma semente de Cristo. E aonde é plantada essa semente? Dentro de cada um de nós. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam que vocês receberam uma semente incorruptível, que não foi paga com dinheiro, ou por nada, ou por nenhuma coisa que possa merecer, mas foi paga pelo sangue de Jesus Cristo? Se nós recebemos essa semente de Cristo, o que você acha que vai crescer se você regar? Uma planta chamada Cristo, dentro de cada um de nós. E o que vai produzir se essa planta crescer, se essa semente de Cristo crescer em nós? O que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer com a minha vida? Vai acontecer as mesmas coisas que Jesus fez aqui nessa terra. Milagres. E quais são os frutos do Espírito? Bondade, humildade, mansidão, bondade, paciência. Quanto mais essa semente crescer, mais nós vamos ter mais os frutos do Espírito. Através de que uma planta é conhecida? Eu posso perguntar isso para vocês. Através de que uma planta é conhecida? Se eu pegar uma planta para vocês, por exemplo, e mostrar elas para vocês, e ela só tem folha,
talvez a gente não identifique elas, você nunca viu aquela planta, e aí eu te mostro aquela planta, você não conhece aquela planta, e de repente eu pego um pé de manga, por exemplo, que talvez você não saiba, e fale para você, olha, aqui essa planta é manga, mas você nunca viu manga. O que vai testificar que realmente aquilo é um pé de manga para você? É no dia que saiu o quê? O fruto. É por isso que a palavra de Deus diz que nós também somos conhecidos através do quê? Do fruto. Então, se nós somos cristãos, nós temos que produzir os mesmos frutos que Cristo produziu aqui nessa terra. Andar em justiça, em santidade, em bondade. Esse é o meu alvo. Não quer dizer que eu sou perfeito, mas eu preciso desejar chegar no mesmo lugar que Jesus Cristo chegou. Jesus falou que as obras que ele fez, nós também poderíamos fazer. E você sabe por que nós poderíamos fazer até obras maiores? Esses dias eu estava ali com esse versículo. Jesus falou que nós poderíamos fazer até obras maiores do que as que ele fez. Eu falei, poxa vida, mas Jesus mesmo falou que nós poderíamos fazer obras maiores. E aí eu me pergunto, às vezes nós não estamos fazendo nem as que Jesus fez, quanto mais fazer as maiores. É um desafio. Mas você sabe por que ele falou que nós poderíamos fazer obras maiores? Porque ele foi para o Pai. E ele agora intercede por cada um de nós. Amém? Então olha o que continua dizendo aqui. Então Jesus advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Tinha uma causa que Jesus, que era maior do que qualquer uma outra causa dele estar aqui. Ele disse que a causa maior que ele tinha era de fazer a vontade do Pai. Jesus não veio aqui para fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele falava sempre, olha, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E se nós aceitamos Jesus, nós precisamos também entender que precisamos sermos guiados, direcionados por Deus aqui nessa terra. Nós precisamos trilhar esse caminho. E aqui continua dizendo assim, este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Porquanto muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras,
inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar aonde estava antes? Às vezes nós achamos que é trabalho demais a gente seguir a Deus aqui, né? Que é muito difícil. Para a nossa carne não é fácil mesmo. Nós vamos sofrer toda a oposição da nossa carne. Talvez em determinados momentos você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade principalmente de jejuar. Já pensou você abrir mão de dar comida para a sua carne? Experimenta passar algumas horas sem dar comida para ela. Às vezes nós começamos a sentir reações que o corpo começa a manifestar, desânimo, coisas desse tipo. Experimenta passar alguns momentos sem comer. Você vai ver como é que a sua carne fica. Chateada, nervosa. Então o que Jesus está falando aqui, que a mensagem que ele pregava não era a mensagem para agradar a carne, agradar o corpo humano. Muito pelo contrário, era uma mensagem que confrontava a vontade humana, a vontade da nossa carne. Nos confrontava. E aqui diz que os discípulos falaram assim: duro é esse discurso, quem é que vai seguir este homem? Então eu imagino que às vezes muitas pessoas, elas falam que são discípulos de Jesus. Não, eu sigo Jesus, eu vou com Jesus até o final. Pedro também falou, né? Que ia com Jesus até o final. Não vou, nunca vou te deixar. Mas quando vem as perseguições, as lutas, não, vou procurar um caminho mais fácil. Eu vou procurar um desvio aqui para mim não colocar minha carne nesse altar. E aqui olha o que diz aqui: o que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Jesus estava falando assim: olha, mesmo que seja difícil agora, o que nós estamos falando e pregando é sobre um prêmio, um galardão, a vida eterna. Amém? A nossa mensagem não é para que nós reinemos aqui. A mensagem que Jesus também pregou não era para reinar aqui, mas era uma mensagem onde você ia colocar o seu corpo, abrir mão das suas vontades. Eu vejo que essa mensagem do Evangelho é como uma pessoa que quer fazer algo nesse mundo natural. Vamos supor que você queira construir uma casa, e talvez você não tenha uma casa. Aí você vai ter que fazer algumas reservas. Não vou poder comer uma pizza hoje, não vou poder viajar esse ano, porque você pensa em construir a sua casa, que você tanto sonha. E depois de um tempo que você faz toda essa economia, você vai lá e pega aquele dinheiro todo e constrói aquela casa. Mas aí você ficou 10 anos abrindo mão de fazer aquilo que você queria fazer, de comprar o carro que você queria comprar, de comprar a roupa que você queria comprar, de viajar para os lugares onde você queria viajar, porque você tinha um sonho de comprar uma casa. Da mesma maneira, quando você entende o que você precisa fazer com esse corpo seu, quando você entende que você vai ter que semear esse corpo seu, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, semear ele, colocar ele no altar,
porque o que você está vendo não é essa vida da agora. O que você está deslumbrando é com a eternidade, é com o que há por vir. E foi isso que Jesus Cristo falou aqui. Olha, todo esse sofrimento que vocês estão falando aí, e estão falando que é difícil, mas vocês vão ver quando o Filho do Homem estiver no seu trono. O qual foi bom Jesus ter feito o que ele fez. Amém? Jesus não considerou aquele momento de sofrimento que ele ia passar, porque ele considerava o que por vir viria, a ressurreição, a glória dele, assentado ao lado de Deus, à direita do Pai. Isso trouxe todo o encorajamento para que ele não tivesse medo de entregar a vida dele, de entregar o corpo dele, para que aquele momento, aquele corpo dele fosse maltratado, fosse humilhado. Quantas vezes, por nós escolhermos sermos cristãos, nós passamos por situações difíceis. E aqui continua dizendo assim, é o Espírito quem dá vida. Olha o que Jesus disse: a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Imagina por você entender que se você quiser trilhar um caminho com Deus, você vai ser perseguido. E de repente você fala: não, eu não vou querer trilhar esse caminho. Existem mensagens mais fáceis, que as pessoas estão falando que ser um cristão, você vai reinar aqui. Você não vai ter lutas, você não vai ter batalhas, você não vai passar por humilhações. Agora eu queria que vocês abrissem Filipenses 4, 3. Filipenses 3, versículo 12. Olha, gente, eu quero fazer dessas palavras de Paulo as minhas, viu? Versículo 12, ele começa assim: não que eu já tenha alcançado. Alguém aqui acha que já alcançou? Eu não. Se o apóstolo Paulo está falando que ele não alcançou, eu também não alcancei ainda. O limite máximo do que eu posso andar, o nível máximo de fé que eu possa andar, eu não alcancei. E é por isso que eu insisto em continuar orando. É por isso que eu insisto com a minha carne de continuar pregando ela, colocando ela em sacrifício e não me conformando com este mundo. Não que eu já tenha alcançado tudo isso,
Podemos ter alcançado alguns territórios, mas tudo não. Ou seja, perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Se tem, eu não sou perfeito. Existem fraquezas ainda dentro de mim. E muitas vezes eu digo para Deus: Deus, me ajuda a superar essas fraquezas. Me ajuda a superar essas debilidades. E aqui ele continua assim, ó: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo. Qual é o alvo que nós temos? Me tornar como Cristo. Esse é o meu alvo. Qual o alvo que você tem? É por isso que o diabo, gente, ele não tem medo de religião, mas ele tem muito medo que você descubra a oração e fique lá até que você alcance aquele lugar de maturidade. Ele tem medo que você tenha comunhão com Deus, porque através da comunhão desse relacionamento você vai crescer espiritualmente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensai de forma diferente, também quanto a isso, Deus os esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Sabe o que isso quer dizer? Que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lutar. Enquanto você estiver aqui, você vai ter que lutar. Eu vou ter que lutar. Amém? Nós não somos covardes. O reino de Deus, Thaís falou assim para mim hoje, Júnior, o reino de Deus não é para pessoas fracas, não pode ser. O reino de Deus é para pessoas que queiram lutar. Amém? E isso não quer dizer que você precisa ser forte, mas você precisa ser humilde. Não, eu vou continuar me entregando para Deus. Se eu não tenho a força que eu preciso para superar esses impasses, Ele vai me dar a força que eu preciso para que eu possa superar. E aqui continua dizendo assim, ó: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque eles não querem
colocar sua carne. Eles não querem colocar a sua carne naquele altar. Apresentei o quê? O que nós precisamos apresentar para Deus? Como é esse corpo que você precisa apresentar? Um corpo de qualquer jeito? Um corpo que ainda continua em prostituição, em adultério, mentindo, enganando? Não, não é esse corpo que Deus quer. O corpo que Deus quer que eu apresente para Ele é um corpo, todos os dias, um corpo que está em processo de santificação. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, não cheguei, não estou lá ainda, mas eu caminho todos os dias. É isso que a oração vai fazer com cada um de nós. Vai nos levar níveis e níveis e níveis de maturidade, de crescimento. Amém? Vocês já descascaram a cebola? Eu acho que quem é mulher aqui já sabe o que eu estou falando. Todas as vezes que você pega uma casca e vai tirando, ela vai ficando o quê? Mais limpa. Assim também é o que Deus quer. Que você confronte as coisas que estão na sua carne, as coisas que você ainda trouxe, mesmo tendo aceitado Jesus, e apresente no altar. Como eu posso mortificar isso? Orando em outras línguas, confessando a palavra, adorando a Deus, lendo a Bíblia. É por isso que é mais fácil procurar uma igreja onde você não precisa fazer nada disso. É mais fácil para você procurar uma igreja onde essa responsabilidade, até mesmo o pastor coloca sobre ele, e diz para você, olha, não tem problema se você traz a sua oferta, nos dá a sua oferta aqui, está tudo bem. Você é uma maravilha. Não é bom a gente sair de um culto sabendo que nós somos bons o suficiente? Mas como é desafiador você sair de um lugar onde você precisa entender que você precisa continuar progredindo em crescer em maturidade. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, eu não cheguei, mas eu tenho um alvo de chegar. E para que isso aconteça, eu vou tendo que esquecer todos os dias as coisas que para trás vão ficando. Hoje eu estava lá em casa e nós estávamos conversando de coisa que aconteceu recente. Eu vou falar isso aqui para vocês. Coisa que aconteceu há 2 anos atrás. E eu falei assim, eu não vou falar 2 anos, eu vou falar 1 ano atrás. E eu falei assim para Thaís, eu não faria o que eu fiz há 1 ano atrás. Mas por que eu não faria? Porque eu atingi agora um nível de maturidade de uma maneira mais diferente, onde eu olho para aquela situação e falo assim, poxa vida, eu não falaria mais o que eu falei, eu não me comportaria como eu me comportei. Esse é um processo de santificação que nós estamos, que vai nos levando para um lugar de maturidade. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim, porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago, suas vontades, e o orgulho que elas ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Você sabe por que o seu corpo aceita a religião? Porque a religião propõe muitas coisas que é terrena, não o sobrenatural. Vamos supor que você foi chamado para orar por pessoas que sejam surdas.
o nível máximo do seu chamado. Mas o seu corpo aceita comprar um aparelho de audição e dá para um surdo. Não tem problema nenhum, gente, nós fazemos isso. Mas o que nós precisamos é continuar trilhando o caminho aonde nós queremos ver surdos ouvindo, aleijados andando, cegos enxergando. Mas o nosso homem natural vai nos querer nos conduzir para uma religião, e a religião é apenas uma imagem muito pequena do que Deus realmente quer fazer. Vocês estão entendendo? A religião não vai requerer de você apresentar o seu corpo. A religião vai querer com que você aceite, se conforme, aceite as coisas dessa vida, deste mundo. As pessoas são doentes mesmo, elas não vão superar aquela doença. As pessoas são pobres mesmo, elas não vão superar essas coisas. Elas são depressivas, elas não vão superar essas coisas. O seu homem natural aceita mais essas coisas. Mas existe um homem dentro de você, o homem espiritual, que tem a semente de Cristo e que quer com que você avance em direção a este alvo. Que alvo é? Jesus. Jesus operou milagres e ele falou que os milagres que ele operou, nós poderíamos também operar, porque ele foi para o Pai. Porque ele foi para o Pai, ele pode interceder agora por mim e por você. Mas como ele pode interceder por você se a sua intercessão nem sai daqui? Se você não passa tempo com Deus para conhecer Ele, para discernir a vontade dEle para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E quando nós falamos isso, nós temos que estar bem claro que nós temos que entender o lugar que nós estamos em uma guerra. O diabo é o nosso inimigo, o diabo é o meu inimigo, ele vai fazer de tudo para que eu e você não alcance esse lugar que Deus quer. E olha o que continua dizendo aqui, no entanto, a nossa cidadania é dos céus. Da onde você é cidadão? Se for da terra, tudo bem, você pode conformar com isso mesmo. Pessoas que nasceram cegas têm que morrer cegas. Pessoas que nasceram com deficiências têm que acabar a vida delas com aquela deficiência. Tudo bem, se você é terreno. Mas se nós somos do céu, lá no céu, você imagina que lá no céu tem doença? Dá para imaginar? Dá, né? Dá para imaginar você chegar lá no céu e encontrar pessoas deficientes? Pessoas com problemas, tristeza, dor. Então nós temos que trazer essa consciência do cidadão que nós somos para cá. Não vos conformeis com este século, mas transformai. Amém. Tem alguns lugares que Deus colocou assim no nosso coração de ofertarmos, igual por exemplo, há muitos anos atrás, Deus colocou no meu coração de ajudar uma entidade, onde nós ajudamos há muitos anos, um hospital do câncer, que tem lá em Belo Horizonte, muito conhecido.
Mas a minha vontade maior não é apenas ajudar financeiramente esses lugares, mas a minha vontade maior é de ver alguém entrar lá, cheio da unção e do poder de Deus, e libertar muitas pessoas daquelas doenças, daquelas enfermidades que estão destruindo a vida daquelas pessoas. Mas enquanto isso, nós vamos ajudando as pessoas como nós podemos ajudar, como você pode ajudar, não tem problema nenhum. Mas o que nós não podemos é tirar de dentro do nosso coração a motivação de alcançarmos o lugar que Deus quer que eu alcance, que você alcance. Amém? Está dando para entender? No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados. Enquanto nós estivermos dentro deste corpo, nós sofremos humilhações. Às vezes as pessoas podem olhar para mim, para você: você não é filho de Deus? Está sentindo dor de cabeça? Minha cabeça está doendo. Mas você não é filho de Deus? Você está enfrentando essa situação? Enquanto nós estivermos dentro deste corpo, nós precisamos fazer um bom combate. Amém? Que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que está debaixo do seu pleno domínio. Portanto, meus irmãos, capítulo 4, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permaneceis assim, firmes no Senhor, amados. Amém? Então veja bem, Paulo está falando aqui que ele não tinha alcançado o lugar que ele queria alcançar, mas ele está falando aqui: olha, permaneçam firmes, essa é a estrada. Eu quero falar para vocês aqui, louvado seja Deus que vocês estão aqui. Nós somos abençoados demais de ter você nessa caminhada junto conosco. É uma caminhada fácil? Eu sei que não é fácil. Mas permaneçam firmes. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Não vos conformeis com este século, mas transformai as vossas mentes. A sua mente natural, ela entende só do que é natural. Mas nós precisamos fazer com que a nossa mente seja transformada pela renovação, nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Eu e você, diga assim: eu preciso, todos os dias da minha vida, ser transformado. Amém? Amém. Aleluia, Jesus.